E aí, pessoal? Tudo pronto para mais uma odisseia textual? Opa, preparadíssima. Hoje a gente vai encarar um clássico, mas que também é famoso por ser um desafio. Acho que já sei o que você vai falar. Isso aí, O Som e a Fúria do William Faulkner. Ah, entendi. Muita gente tem até medo de começar a ler, né? Pois é, mas a gente está aqui para desmistificar essa obra-prima e mostrar que por trás da complexidade tem uma história poderosa e emocionante. É verdade. E vale a pena a gente se aprofundar no universo da família Compson, com todos os seus dramas e conflitos. Exatamente, e já aviso, preparem-se para uma viagem no tempo, porque o Faulkner não facilita para a gente, não. 4 sessões, cada uma narrada por um membro da família, em tempos diferentes. Nossa, é um quebra-cabeça narrativo, né? É, e cada narrador tem sua própria voz, seu jeito de ver o mundo, o que torna a leitura ainda mais instigante. E logo de cara, ele já te joga na mente do Benji um personagem com deficiência intelectual que percebe o mundo pelos sentidos. A sessão do Benji é impactante, mas já só, você entra na mente de alguém que não consegue compreender a linearidade do tempo, é tudo muito intenso para ele. Exatamente. Cheiros, sons, texturas, tudo é muito presente, muito vívido. E o Faulkner usa a linguagem de um jeito incrível para transmitir essa experiência sensorial. É como se a gente estivesse reaprendendo a sentir o mundo junto com ele, e a relação do Benji com a irmã, a Carrie, né, é um ponto central da história. Sem dúvida. A Carrie é fundamental na vida de todos os irmãos, mas para o Benji ela representa um porto seguro. E a ausência dela causa uma ruptura profunda no mundo dele. Com certeza. E essa ferida fica aberta durante toda a narrativa. Depois dessa imersão no mundo Benji, a gente vai para a segunda parte, narrada pelo Quentin, o irmão mais velho que é completamente obcecado pela Carrie. O Quentin é um personagem atormentado pela culpa, né? E pela busca por uma honra que parece não ter mais lugar no mundo moderno. A obsessão dele pela virgindade da Carrie, por exemplo. É como se ele visse nela a última esperança de preservar os valores do passado. É como se ele estivesse agarrado a um ideal de pureza que já não existe mais. E a narrativa do Quentin é tão fragmentada quanto a mente dele, né? Totalmente. É um fluxo de consciência frenético, cheio de saltos no tempo, memórias que se misturam com a realidade. É como se a gente estivesse vivenciando o colapso mental dele em tempo real. E no meio de todo esse turbilhão, a Carrie continua sendo o ponto central. Mas agora a gente vê ela através do filtro da obsessão do Quentin. E aí a gente começa a entender a complexidade da Carrie. Ela não é só a irmã inocente, a vítima da história. Ela é uma mulher que desafia as convenções sociais, que busca a própria liberdade. Mesmo que isso signifique romper com as expectativas da família. E ela acaba pagando um preço alto por essa liberdade. É como se o destino dela fosse uma metáfora para a decadência do Sul, a perda da inocência. A impossibilidade de voltar para um passado idealizado. E aí, depois do Quentin, a gente vai para a terceira parte do livro, narrada pelo Jason, o irmão mais novo. E o clima muda completamente, né? Nossa, muda completamente. Se o Quentin era pura emoção, o Jason é a frieza em pessoa. Cínico, Pragmático, vago. dominado pelo ressentimento. Isso. Ele odeia a Carrie, culpa ela por todos os problemas da família. E desconta tudo na filha dela, que por coincidência também se chama Quentin. O Jason representa a decadência moral da família Compson, né? Ele é movido pela ganância, pelo desejo de vingança. Pela incapacidade de sentir compaixão. E a narrativa dele, apesar de ser mais linear, mais fácil de acompanhar do que as anteriores, também revela uma mente perturbada. Verdade. Cheia de amargura, frustração, uma raiva que parece corroer ele por dentro. E por mais detestável que ele seja, ele também é um produto do ambiente em que vive. Ele é o resultado da desilusão com as promessas de um Sul idealizado. Que nunca se concretizou. Exatamente. E aí, para finalizar essa jornada pela mente dos Compson, chegamos à quarta e última parte do livro, que tem um narrador onisciente, mas com foco na Dilsey. A de Josie, a empregada negra que dedicou a vida à família Compson. Que mudança de ares, né? Depois de toda a turbulência, a gente encontra na Dilsey uma figura de força, de resiliência. De fé inabalável. Ela é a alma daquela casa, a única que se mantém firme diante do caos. É verdade. E em poucas páginas, o Faulkner constrói a personagem da Dilsey com tanta profundidade. É impressionante. Ela se torna o centro moral da narrativa. A âncora que impede a família Compson de naufragar completamente. E a última cena do livro, com a Dilsey indo à igreja no domingo de Páscoa, é de uma beleza poética avassaladora. É como se o Faulkner nos dissesse que, apesar de toda a dor, a vida continua.
que a esperança renasce. Exatamente. E que a fé nos impulsiona para frente. Nossa, que jornada, hein? Yeah. Mergulhamos na mente de cada Compson, sentimos suas dores, suas angústias, e agora, depois de desvendar os mistérios da narrativa. Acho que é hora da gente analisar os temas centrais que o Som e a Fúria nos apresentam. É isso aí? A gente pode começar falando da decadência do Sul, né? Faulkner usa a família Compson para mostrar o declínio de toda uma sociedade. É verdade. A gente vê a derrocada social e econômica deles, né? A venda das terras, a perda de status. E essa decadência acaba se refletindo nos valores, nas relações, na própria estrutura da família. Que os Compson são tipo um exemplo extremo de família disfuncional, né? Yeah. Cheios de segredos, ressentimentos, traumas. Nossa, e a comunicação entre eles é totalmente disfuncional, né? É premiada por silêncios, acusações, Yeah. uma incapacidade de demonstrar afeto. É como se cada um tivesse preso no seu próprio mundo de dor, sabe? E a Carrie, no centro disso tudo, ela acaba sendo um catalisador dessa desintegração familiar. Total. A Carrie, com a busca dela por liberdade, com a transgressão dos costumes da época, ela expõe a hipocrisia da sociedade sulista e a fragilidade da família Compson. E a gente pode dizer que ela representa a modernidade e a mudança. Enquanto os irmãos, cada um à sua maneira, se agarram ao passado. A um ideal de pureza e honra que já não existe mais. E essa luta contra a passagem do tempo, né? É outro tema central do livro. Cada personagem lida com o tempo de um jeito diferente. O Benji, por exemplo, ele não consegue compreender a linearidade do tempo, né? Pra ele é tudo um eterno presente. Já o Quentin fica obcecado pelo passado, tentando congelar o tempo. Buscando uma redenção impossível. E o Jason, preso no ressentimento, num ciclo de amargura e vingança. Só a Juicy parece ter uma relação mais equilibrada com o tempo, né? Ela aceita o fluxo da vida com seus altos e baixos. E encontra força na fé para seguir em frente. E por falar na Juicy, a gente não pode deixar de falar do racismo e da segregação racial no sul dos Estados Unidos. Verdade. O Faulkner coloca ela, uma mulher negra, como a figura moralmente mais forte da história. Ela é a personificação da dignidade humana, né? Ela é explorada, subjugada, mas nunca perde a força, a fé, o amor pela família. Mesmo que essa família trate mal, né? E a presença dela e da família dela serve para lembrar a gente da brutalidade do sistema escravocrata. E das marcas que ele deixou, mesmo depois da abolição. E quando ele dá voz a Juicy na última parte do livro, Ele coloca a gente frente a frente com a força e a resiliência da comunidade negra. que resiste e sobrevive apesar de tudo. A Juicy é a alma daquela casa, né? A cola que mantém a família unida. Mesmo que de forma frágil, né? Ela é um símbolo de resistência, um lembrete de que a humanidade vai além das barreiras raciais e sociais. E além da questão racial, a Juicy também nos faz pensar sobre o papel da mulher naquela sociedade, né? É verdade. Ela é a figura materna, a cuidadora, a responsável por manter a família unida. Mesmo com a negligência dos homens da casa, né? Parece que ela carrega o peso do mundo nas costas. Com uma força que contrasta com a fragilidade dos Compson. E colocando uma mulher negra nesse papel, o Faulkner meio que subverte as expectativas da época, né? Totalmente. E nos apresenta uma nova perspectiva sobre a força feminina. A capacidade de amar, de cuidar, de resistir. E falando em resistir, acho que a culpa também tem um papel importante na história. Todos os personagens carregam um fardo de culpa, né? De alguma forma, sim. O Quentin, pela obsessão com a Carrie, por não ter conseguido salvá-la. O Jason, pelo ódio, pela amargura. Pela forma cruel com que ele trata a própria família. E até a Carrie, de certa forma, carrega uma culpa. Por ter desafiado as convenções, né? Por ter buscado a liberdade dela, mesmo que isso significasse romper com a família. É como se a culpa fosse um fantasma assombrando a família Compson. Impedindo eles de seguirem em frente. E encontrarem a paz. E cada um busca essa paz, essa redenção, de um jeito diferente. O Quentin busca na morte uma fuga da culpa e da dor. O Quentin busca no dinheiro e no poder uma forma de compensar as frustrações dele. E a Juicy, com a fé dela, encontra na religião um caminho para a redenção. Perdão. Ela mostra pra gente que a fé pode ser um alívio para a alma. Um refúgio em meio à tempestade. E falando em tempestade, a gente tem que falar do estilo de escrita do Faulkner, né? Ah, com certeza. A narrativa é fragmentada, o fluxo de consciência, os saltos no tempo. Tudo isso contribui para a intensidade da leitura. Para a imersão no mundo interior dos personagens. O Som e a Fúria não é uma leitura fácil. Atenção, paciência, né? A gente precisa estar disposto a se perder nos labirintos da mente dos personagens. Mas a recompensa é enorme. O Faulkner nos dá uma obra-prima da literatura moderna. Que nos faz questionar os valores da sociedade, a natureza humana, o significado da própria existência. Nossa! É como se nos convidasse a mergulhar
no abismo da alma humana, É verdade. a confrontar nossos medos, nossas angústias, nossas contradições. E nesse mergulho a gente descobre que por trás do som e da fúria Existe beleza, existe poesia. existe a possibilidade de redenção. E por falar em estilo de escrita, a gente não pode esquecer do fluxo de consciência, né? Verdade. Ele coloca a gente pra dentro da cabeça dos personagens, a gente sente tudo junto com eles. Pensamentos, emoções, memórias, tudo sem filtro, né? É como se a gente estivesse assistindo a um filme dentro da mente deles. E é uma técnica que exige muito do leitor, né? Bastante. A gente precisa se entregar, se deixar levar pelo fluxo para entender a história. É um desafio, mas vale a pena. É como decifrar um código, sabe? Juntando as peças para entender a história. E muita gente se sente intimidada pela fama de difícil que o livro tem, né? O Som e a Fúria não é famoso por ser uma leitura leve. Que dica você daria para quem quer se aventurar? Eu acho que a principal é ter paciência. Não precisa ter pressa para entender tudo de primeira. Vai curtindo a leitura, se deixa levar pela linguagem do Faulkner. E vai anotando as suas impressões, dúvidas, o que você for descobrindo ao longo do caminho. Uma segunda leitura, com certeza, vai te mostrar coisas novas. Com certeza. Várias camadas de compreensão. E se perder no meio do caminho também faz parte, né? Ah, com certeza. Não precisa ter medo de não entender tudo. Faz parte do processo. O desafio faz parte da experiência. E é isso que torna o livro tão rico. Exatamente. É como se o Faulkner convidasse a gente a participar da construção da história, sabe? A gente preenche as lacunas com as nossas próprias interpretações. Com certeza. O livro é cheio de simbolismos, né? A gente pode ficar horas discutindo o significado de cada imagem, de cada cena. A Caddy, por exemplo, ela pode ser vista como um símbolo da liberdade. Da transgressão, da busca por identidade. O Kiemonde, com a inocência e sensibilidade dele, pode representar a pureza que a gente perde com o tempo. É verdade. E a Deus com a força e a resiliência dela. Um símbolo de esperança. Da fé, que nos ajuda a seguir em frente. É incrível como uma obra literária pode ter tantos significados, né? Cada leitor pode encontrar no livro algo que o toque, que faça pensar sobre a vida. É a beleza da literatura, né? Conecta a gente com a humanidade, nos faz pensar, sentir, questionar. O Som e a Fúria faz tudo isso e muito mais. É uma obra que marca a gente, que nos transforma como leitores, que nos convida a mergulhar na alma humana. E a encontrar beleza em lugares inesperados. É isso aí. E chegamos ao fim de mais uma Odisseia Textual. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pela obra do William Faulkner e que se sintam inspirados a ler O Som e a Fúria. E lembrando, o link para comprar o livro está na descrição do episódio. Até a próxima. Até mais! E boas leituras!